Glórias a Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ficou até mais fácil para subir no altar agora, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 10. Vamos ler a partir do 6. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos ler. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Círios de Bet-Reob e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os Círios de Zobá e Reob, os homens de Tob e Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os Círios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os Círios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco nessa hora? Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Oh, Pai, eis aqui a Tua santa, a Tua preciosa palavra. Oh, meu Pai, que é um alimento, meu Pai, que é, Senhor, o conselho do Senhor, a orientação do Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço agora pelo Teu bom Espírito, meu Pai, que o Senhor nos dê graça, meu Pai, discernimento, meu Pai, ciência nessa palavra. Oh, Senhor, repreendendo, meu Pai, desde já, Senhor, de antemão. Ó Senhor, todo laço do adversário, ó Senhor, toda, meu Pai, flecha do inimigo, meu Pai, ó Senhor, contra a tua serva, meu Pai, contra o teu ensinamento, meu Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a tua mão esteja sobre esse lugar, Senhor, nos conduzindo, nos direcionando, meu Pai. Não nos deixe fugir do teu propósito, meu Pai. Não deixe os teus servos também fugir do teu propósito. Pai, que eles só falem quando o Senhor mandar. Ó Senhor, até os seus comentários seja pelo Espírito Santo, meu Pai. Se o Senhor mandar, Senhor, eles falam para edificação da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu estava lá na minha casa. Aleluia, o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, falar um pouquinho sobre união, aleluia, porque os irmãos sabem, aleluia, que tem aquele versículo, né, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, acho que é Salmo 133, aleluia, Jesus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, santo, primeiro, pode ler. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Aleluia. Esse versículo é um tanto citado no mundo gospel, né? Aleluia, Jesus. Só que muitas das vezes ele é bem mal interpretado. Bastante mal interpretado. E os irmãos já
né, lembram, eu acredito, que o pastor falou algumas vezes sobre isso. Aleluia, sobre a verdadeira união no Senhor. Esse versículo que nós tomamos por base, aleluia, Jesus, o povo de Israel estava em guerra contra o filho de Amon. Depois os irmãos lêem o contexto, né, para não tomarmos muito tempo, mas claro, né, algo desencadeou essa guerra. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Davi, ele tinha por capitão Joabe, e ele mandou Joabe na guerra. Aleluia. Só que os amonitas, eles alugaram os exércitos dos sírios. Aleluia. Tanto os sírios de uma parte quanto de outra, de Zobai, de Bet-Reob, que está escrito aqui. Aleluia, Jesus. E eram muitos homens. O irmão de Joabe, ele fazia parte do exército, era um homem guerreiro. Aliás, o nome dele consta lá um dos maiores guerreiros de Davi. Só que Joabe era o capitão. E a Bíblia fala que eles estavam juntos na batalha para guerrear. Só que eles perceberam a estratégia do inimigo. Aleluia, Jesus, que não vieram todos, alguns ficaram à parte. Então Joabe fez o quê? Ele foi lá e dividiu o exército, aleluia, e falou, aleluia, uma parte do povo ficou sob o comando dele, para que pudesse guerrear contra, aleluia, os sírios. A outra parte ficou na mão de Abisai, aleluia, e separaram, dividiram para que, aleluia, cada um vencesse, porque o inimigo fez aquela estratégia, aleluia, e teve essa necessidade. Ele falou assim, olha, se os sírios foram mais fortes do que eu, você vem e me ajuda. Aleluia, Jesus. Agora, se, aleluia, Jesus, os amonitas for mais forte que tu, né, eu estiver bem aqui, tá tudo certo, e os amonitas forem mais fortes que tu, eu vou e te ajudo. Aleluia, Jesus. E aí você vê uma harmonia muito grande. Aleluia, separados, mas unidos. Aleluia, separados, mas no mesmo propósito. Porque ele fala assim, esforça-te, pois, e esforcemos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus. E faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Estavam ambos lutando no mesmo propósito. Todos dois queriam derrotar aquele exército que vinha contra eles. Mas houve uma necessidade, por quê? Porque os inimigos estavam separados, então precisava. Aleluia, precisava que Joabe, aleluia, lutasse com seu exército contra os sírios e Abisai contra os amonitas. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes o crente às vezes não entende isso, né? Eu lembro até hoje, até o pastor citou uma vez, o evangelista Saulo também, um pastor muito conhecido da Igreja Deus e Amor, hoje ele tem um ministério dele, é de doutrina, pastor Ademar Alves Lacerda. Aleluia, Jesus, um homem de Deus. Aleluia, Jesus. Ele, uma certa feita, ele contou assim, que um irmão falou assim, irmão, vai lá na nossa igreja, vamos fazer uma espécie, parece que é uma espécie de intercâmbio. Você leva os irmãos lá na nossa igreja, eu trago os irmãos na sua igreja, né, irmãos? Porque a Bíblia fala com bom e com suave que os irmãos vivam em união. E a igreja que o irmão estava, eu não sei se ela era de doutrina ou se não era, nesse detalhe eu não me lembro. E aí esse pastor, com muita sabedoria, respondeu para o irmão, ô irmão, deixa eu te falar, vocês lá estão pregando a mesma palavra? Aleluia, vocês lá, aleluia, estão vivendo o mesmo evangelho, a mesma doutrina? Então, irmãos, nós já estamos unidos. Aleluia, nós já estamos unidos no mesmo espírito. Não tem necessidade, irmão, de nossa igreja ir para lá, de vocês virem para cá. Permanece pregando a palavra da verdade lá, que eu permaneço pregando a palavra da verdade aqui. E assim nós vamos estar unidos no mesmo espírito. Na verdade, ele não queria união, ele queria movimento. Ele queria encher a igreja, fazer aquele intercâmbio, coisa que os crentes querem fazer hoje em dia, né, irmãos? Aquele movimento gospel para animar as pessoas, né? Deixar os irmãos serelepe, né, com um monte de jeito da igreja, né? Aleluia, Jesus, nada do Espírito. Aleluia, Jesus. E é essa verdadeira união, irmãos.
É essa a verdadeira. Então, não se deixe enganar quando alguém vier para você e falar assim: ô irmão, vamos lá para a nossa igreja, fecha a igreja aí, vamos lá para a nossa igreja, porque nós temos que viver em união, irmão. Você fala assim: está repreendido espírito do engano, em nome de Jesus, que interpreta a palavra, porque o Senhor me ensinou que a verdadeira união não é essa. Aleluia, Jesus. A verdadeira união é estar no mesmo espírito. Aleluia, você não viu aqui? Aleluia, Joabe e Abisaí separados, mas lutando pelo mesmo exército. Aleluia, lutando pelo mesmo povo. Oi, irmãos, nós estamos aqui no Vila Cristina, mas tem gente em toda parte do mundo, irmãos. Não está colado com a gente, não está unido presencialmente, não. Está lá da outra parte do oceano. Está unido conosco no mesmo espírito. Aleluia, porque nós combatemos aqui no Vila Cristina, tem obreiros combatendo lá na África, lá na Oceania, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, combatendo no mesmo espírito, orando pelos irmãos ao redor do mundo, pedindo ao Senhor para fortalecer os irmãos, pregando o evangelho, ganhando almas. Está unido no mesmo espírito, embora está lá do outro lado do oceano. A irmã Valéria. Nossa, tremendo, né, o ensinamento de hoje. Um dia eu e o Pedro, nós estávamos até comentando, né, sobre a união do povo de Deus, os profetas, porque Jeremias, né, ele estava combatendo por Deus em Jerusalém, Daniel estava combatendo por Deus dentro do palácio, Exatamente. e Ezequiel estava combatendo por Deus no meio ali da Babilônia. Exatamente. E a união deles era perfeita, porque Sim. o que Jeremias falava lá, Deus confirmava lá na Babilônia, né? O que Daniel falava lá, Deus testificava, entendeu? Então, você viu que eles não estavam juntos, não sei se eles se conheciam, né? O Pedro até... Né? Não, porque a palavra não fala deles ter encontrado nenhuma vez, então a gente não sabe se conhecia ou se não conhecia, né? Não conhecia, a gente não sabe, né? Mas para você ver que eles falavam... Ezequiel parece que sim, porque Deus falou com ele de Daniel, né? Ah, então ele conhecia Daniel, né? Ainda que Daniel, como é que é? Jó, Noé e Daniel estivesse no meio da cidade, né? Que ele só salvaria a alma deles. Então, Ezequiel conhecia, né? E Daniel conhecia Jeremias. Sim. E conhecia a mensagem, não sei se pessoalmente, mas a mensagem de Jeremias, profecias. Jeremias costumava mandar cartas para os cativos, né? Então, e a Bíblia fala que ele orou para poder entender a profecia de Jeremias. Então tipo, né? Assim, eles conheciam, né? Eu não sei se pessoalmente, mas o ministério eles conheciam. Então é isso que para terminar de concretizar, você pode ver, eles estavam no mesmo espírito, mas não estavam grudados um no outro. Não, porque cada um precisava cumprir o ministério. Deus precisava de usar alguém dentro do palácio. E Daniel, Misaías, Ananias e Azarias, eles eram da tribo de Judá, eles eram príncipes, eram nobres, vamos dizer assim. E aí o Nabucodonosor mandou trazer nobres, e eles eram servos de Deus, então eram nobres. Eles ficaram dentro do palácio e lá Deus fez um rebuliço ali, né? Aleluia, Jesus, né? Ele foi julgado na cova do leão, né? E o nome de Deus foi exaltado, na Pérsia, no caso. Julgado no fogo, né? E não se queimaram. Então Deus fez um rebuliço dentro daquele palácio, entre a nobreza lá, Deus fez. No meio do cativo, porque as pessoas tinham uma comunidade ali, né? Eu acredito que aquela comunidade é igual a comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, não tem uma parte que é de comunidade brasileira, que o povo fala português. Lá na Babilônia tinha uma comunidade judaica, né? Porque era o povo judeu. E nessa comunidade tinha um profeta, Ezequiel. Aleluia. E o povo que não foi para o cativeiro, tinha um profeta lá, Jeremias. Como a irmã falou, cada um no seu propósito. Quer dizer, cada qual no seu quadrado, não estavam juntos, não estavam colados, mas estavam cumprindo o ministério, um só, né? Um só propósito. Eu quero falar 2 pontos. Aquela vez que Elias falou com Deus, né? Que Elias falou, Senhor, eu estou sozinho aqui, lutando, eu não me corrompi. Aí o Senhor perguntou, Elias, eu separei tantos que têm o mesmo espírito
que não Sim. se dobraram. Elias não conhecia aquelas pessoas, Não, mas o Senhor preservou. porque ele estava no ministério dele, como o ministério dele era separado, o ministério dele era separado. Elias era mais sozinho mesmo, você vê que ele sozinho, né? Então ele pensou assim, só tem eu, meu Deus. Né? Mas o Senhor mostrou que não tinha outros que ele não estava vendo, não estava junto com ele, até aquele mordomo, né? Obadias, era outro também, né? Que lá servindo o rei, Era o mas Senhor Jesus. também era útil para o reino, né? Eles não estavam juntos, mas no mesmo propósito, lutando pelo reino. Tanto que até aquele dia que a gente leu, né? Ele falou assim, você não viu o que falaram de mim, não? Que eu peguei, Jezabel mandou matar, mas eu separei 100, coloquei 50 dentro de cada Escondi buraco, eles, né? Ô, Ju, e outro ponto também que eu acho que vai caber nesse ensinamento foi quando Jesus falou: o que eles dizem que eu sou? A mesma palavra. Uns dizem que sou Elias, uns dizem que. Então, ou seja, o mesmo Espírito, a mesma palavra sendo manifesta. Pode falar mesmo. Nossa, agora que meu pai falou ali, sabe quando vem algo na sua mente assim? E eu lembrei até do ensinamento de ontem, que o povo da igreja de Corinto estava falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí Paulo pergunta, está Cristo dividido? Eu não estava dividido. E o mais perfeito nisso tudo é que Paulo, Apolo, eles todos estavam no mesmo espírito. Sim. E Deus dando o total crescimento. Paulo saiu, Apolo entrou. Eles não ficou os dois juntos lá dentro da igreja, não. Paulo continuou sua missão e Apolo cuidando. E algo tão incrível que eu até estava pensando agora, né? Que a gente pode ver, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu não sei quem falou, se foi você, se foi o pastor, se foi outro irmão, mas eu sei que eu fiquei sabendo por um irmão. E eu nunca tinha parado que Paulo, quando ele escreve as cartas dele, ele nunca fala a igreja dividida que está em tal lugar. Ah, não. Ele fala a igreja de Cristo que está. O pastor sempre falava então a isso. gente vê que as igrejas, todas as cartas que ele escreve para a igreja, ele nunca fala a igreja que está, não, a igreja de Cristo que está. Ele nunca fala separando as igrejas. Porque a igreja de Cristo, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor falava, eu não entendia, porque para mim igreja, tipo, era congregação, né? Então falar a igreja, então eu na minha cabeça ficava só a congregação, os irmãos aqui, a minha igreja. Né? Aí quando ele explicou que a igreja de Cristo, ela está na terra inteira, né? E ela não é separada. Pode ter nomes diferentes, denominações diferentes, mas existe uma unidade espiritual, né? Porque todos estão no mesmo espírito. Agora, existe a igreja que não é de Cristo. Aí ela não está no mesmo espírito, ela está fora, né? Ela não é a igreja de Cristo, ela é uma igreja que não é de Cristo. Porque já está fora do propósito, já não guarda mais a doutrina, não tem os mesmos preceitos, não prega o mesmo evangelho. Não, isso é tão interessante que agora você me deu uma memória, realmente foi o pastor que falou, eu até lembro que nesse ensinamento, acho que foi até sobre a união mesmo, a verdadeira união. O Paulo deu um exemplo que eu fiquei muito admirado, que foi sobre a própria Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles trabalham em perfeita harmonia e nenhum intervém naquilo que o outro faz. Não, é verdade. Né? Até mesmo, que o pastor mostrou pra gente, até na própria criação do mundo, a gente vê Deus e o Senhor Deus, e a perfeita união de tudo, e nenhum entrando na missão do outro, mas tudo na mesma harmonia. Sim, e olha para você ver, o Pai mandou o Filho vir, e ele, né, não é que a presença dele enche a terra, está em todo lugar, mas assim, né, ele mandou o Filho vir morrer. Aí depois que o Filho partiu, aí veio o Espírito Santo para cumprir a missão dele, embora o Espírito Santo estava ali cooperando com Cristo o tempo todo, né, dando ele graça, aquela coisa toda, mas você viu que, entendeu? Eles estavam numa união, mas não totalmente que tinha que ficar juntos, entendeu? E quando o Paulo falou isso, eu fiquei totalmente maravilhado, porque todos eles estavam fazendo a obra que tinha para fazer e nenhum intervia. Tudo ficava, por exemplo, agora a era do, por exemplo, uma humildade até, né? Sim. Nossa, agora é a vez do filho, vai lá, filho. Sim. Aí, assim, ele falou assim, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Olha que lindo. É a perfeita sintonia, né? E o mais incrível e tremendo, né? Porque Deus é tremendo. A própria união foi Ele que fez. Foi. Ele foi o Criador e ainda, além de ser o Criador, Ele é o maior exemplo. Sim. Quer ver? Até vamos achar a oração que ele fez, uma parte. 17, né?
João 17, deixa eu ver qual parte aqui. Eu já tenho conhecido, aguardava. Que fala assim, unidos como... Ah, tá aqui, ó. Onde queria? O 17, 20... até o 24. Isso é Jesus orando antes de partir, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, Nossa. para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és a mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém. Tá vendo? Para que eles sejam um como nós somos um. Aí agora você pensa assim, uai, né? Sejam um. E é tanta igreja que tem aí, a gente não pode estar presente lá na África, né? A gente não pode estar presente lá em São Paulo, a gente não pode estar o tempo todo junto. Aí cai em contradição esse povo, aí. Né? Porque eles estão falando que união é estar junto, colado, presencialmente. Se a igreja de Deus é uma só, então por que então tem uma lá na África, né? Então vai ter que fazer uma no meio do oceano, alguma coisa assim para todo mundo sair. Nós temos que cultuar todo mundo junto, ou então online, assim, para o mundo inteiro, com várias pessoas, como é que fala, interpretando, né? Não faz sentido, você está vendo? Deus tem a sua igreja. Por quê? Porque, irmãos, lá tem uma necessidade, tem os irmãos lá. Aleluia, Jesus, para suprir a necessidade daquela população, para pregar o evangelho, para ganhar almas, para curar, né, para pregar a palavra. Aleluia. Tem uma cultura lá que precisa ser combatida, porque é do diabo. Tem os irmãos lá. Aleluia, aqui. Aleluia, tem os irmãos aqui, nesse bairro, no outro bairro. Aleluia, Jesus. Então, você vê que no mundo inteiro, Deus tem os seus. E todos estão unidos em unidade. A irmã Valéria. Sobre a questão, igual o Pedro falou sobre Paulo, ele deixou bem claro, né? Que a livre não herdará junto com a escrava. Sim. Porque a livre é do céu, a escrava é da terra. Quer dizer, aquelas igrejas que são da terra e que não adquiriam uma visão espiritual, né? Mas eu quero falar também outra coisa, igual vamos supor, né, nós fazemos parte da igreja de Cristo. Vamos supor que um dia, vamos supor, Deus toca no irmão, né, para poder ir na igreja, por exemplo. Sim. Exemplo. Mas acontece que Deus nunca vai tocar no irmão para ir na igreja sem doutrina. É verdade. A não ser que Deus quer que o irmão vá lá... Vai fazer uma grande obra naquela igreja. Obra, né? Ministrar, vamos supor, uma grande palavra ali. Sim. Que vai fazer aquela igreja voltar aos rudimentos de Cristo. Mas sim. Vamos supor, se Deus quiser falar comigo, Deus vai me levar numa igreja, vamos supor, às vezes Deus não quer falar comigo, que exemplo, né? Vamos supor que às vezes Deus quer me levar na Deus em Amor, por exemplo. Sim. Aí Deus vai me tocar para mim poder ir na igreja que tem o mesmo Espírito. Deus nunca vai me mandar ir, vamos supor, numa igreja sem doutrina. É verdade. Porque isso não é de Deus. E é tão interessante, e tem uma necessidade. Só quando houve uma necessidade que Deus vai te tocar, né? Exatamente. Por isso que a pessoa tem que até buscar a direção de Deus. Porque você vê crente aí que fica para cima e para baixo, visitando uma igreja, visitando outra, visita uma, visita outra, visita outra. Irmãos, qual que é o propósito disso? Não é verdade? Eu nunca gostei de ficar... quando o pastor estava aqui, eu sempre falava com o pastor, eu estou recebendo alimento. Não tem necessidade, você tem alimento, eu não tenho que ficar pulando igual o macaco, entendeu? Eu estou recebendo alimento. Quando eu ia, irmãos, às vezes eu ia na Deus e Amor, mas era quando o Senhor me tocava. Tinha um propósito, não um dia de culto na nossa igreja, porque para que eu vou lá se o Senhor precisa de mim aqui? Não é verdade? Aí eu lembro que eu fui, às vezes foi raro. Quando eu fui, tinha um propósito, chegou lá, Deus falou algo comigo.
Deus usou a pessoa para me entregar a revelação assim, e eu senti Deus falando. Aí eu falei, tá vendo por que Deus me trouxe aqui hoje? Entendeu? Foi por um objetivo, mas eu senti o Espírito Santo tocando. Não foi assim, tô aqui em casa, vou ali. Não foi, eu senti o Espírito Santo me tocando. E chegava lá, Deus confirmava porque Deus falava. É diferente. Só para terminar meu comentário, só que eu não sei qual parte da Bíblia que está, mas foi o apóstolo Paulo que falou assim, fica onde foste chamado. Sim, não acho que em Hebreus, se não me engano. Não fica para lá e para cá, não. Fica aonde foste chamado. Se Deus chamou nós aqui, então para a gente ficar aqui. E aqui Deus vai direcionar a gente a obra que a gente deve fazer no Espírito. É verdade. E vamos ler Malaquias, capítulo 2. Acho que nem esse não. É aquele que... Não, é esse não, gente. É aquele que fala assim, andará dois juntos se não tiver de acordo? Não é Malaquias, não. Não, é um profeta. Eu acho que é um... Pode ser Amós, né? O Senhor falando, andará dois juntos se não estiver de acordo. Oh, glória. Tá vendo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então, quer dizer, irmãos, aí eles falam dessa união que não é do Senhor, que é uma interpretação bíblica e teológica errada, mas que as pessoas vão ouvindo, e ele pensa que união é estar agarrado, tá agarradinho um com o outro. Aleluia. E não é isso. O Senhor. E não, imagine, irmão, se você não está num propósito, e aí alguém quer juntar com você, se ele não tem o mesmo propósito. Como é que vai? Não vai haver sintonia. Você está no espírito, o irmão está na carne. Você guarda a doutrina, o irmão não guarda a doutrina. Você acredita no evangelho, recebeu dessa forma, o irmão acredita num outro evangelho e quer que vocês dois trabalhem junto. Como? Não existe isso. A Bíblia está dizendo, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem como, irmão. Tem que estar no mesmo espírito. Até para estar ligado, se tiver uma necessidade, igual nós estamos aqui juntos, aleluia, tem que estar no mesmo espírito. Não adianta. Aleluia. Imagina, irmãos, vamos supor, eu estou aqui pregando, eu dou ensinamento, eu acabo de dar ensinamento, passa para um outro irmão, o irmão vai lá, vamos supor que fosse, tivesse outra mentalidade, outra doutrina. Vamos supor, eu acabei de falar da doutrina, aí eu acabo de falar, irmãos, a doutrina é de Deus, aí passa para o irmão fala assim, irmãos, não temos que guardar, esses são usos e costumes. Meu Deus, que confusão nós vamos ter na igreja. Um sobe e fala que é a doutrina do Senhor, que tem que, Deus transforma o nosso modo de vestir, aleluia. Aí o outro vem, pega o microfone e fala que é uso e costume. Olha que bagunça. Que bagunça. Tem uma união nisso? Aleluia. Tem um propósito nisso, vai um contradizendo o outro, não faz sentido, né? Aleluia. Então, para estar unido, tem que estar no mesmo espírito, irmãos. E aí tem que ver se Deus quer essa união presencial, ou se cada um precisa exercer a obra de Deus no lugar onde está, né? Porque tem uma obra para ser realizada naquele lugar. Então, como o pastor Ademar falou, você faz a obra lá, que eu faço a obra aqui, porque lá precisa e aqui também precisa. Foi muito bom, irmã, puxar isso aqui. Quando eu estava ali orando, o Senhor me mostrou esse exemplo. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que João Batista e Jesus, eles eram primos, mas eles viveram separados. Primos separados com grande ministério, os dois. Uma missão terrível, a dos dois. Aleluia. Claro que Cristo maior, né? Aleluia. Mas João Batista, irmãos, ele veio primeiro para quê? Preparar o caminho de Jesus, embora eles vivessem separados. Mas a missão de João Batista era preparar, fazer com que o povo, quando Jesus chegasse, o povo já tivesse com o coração disposto para receber a palavra. Eles estavam separados, mas juntos, no mesmo propósito, porque era essa a missão de João Batista. E ele veio preparando o caminho. Aí, quando chegou o tempo, Jesus foi lá e foi batizado por ele. Aí, sim, eles encontraram, aleluia,
e o Senhor confirmou que aquele era o Cristo e tal. Depois separaram de novo. O Ricardo. Voz que clama no deserto. Levou ele para o deserto. Sim. Sim. Você vê que o ministério de Jesus era na cidade, em Jerusalém. Já o de João Batista, separado no deserto. Exatamente. E as pessoas iam ter com ele, a Bíblia fala. Não é? Iam ter com ele, ele ficava perto do Jordão e as pessoas iam. Olha que coisa interessante, o chamado João Batista. Ele não passava, ele não ficava andando em Israel, gritando, evangelizando Israel, não. Olha o chamado dele. O chamado dele, ele ficava lá, aleluia, e Deus enviava as pessoas, e ele clamando, ele pregando, e as pessoas iam ter com ele, e eram batizados por ele. Deixa eu só concluir aqui. E aí, ele lá, beleza, aleluia, Jesus. Aí o Senhor manifestou em Israel no tempo certo, e o Senhor Jesus, enquanto João Batista continuava batizando e pregando, do outro lado, Jesus podia falar assim, vamos unir nós dois, João Batista. Você veio preparar meu caminho, eu estou aqui, e aí nós dois ficamos juntinhos, aqui perto do Jordão, e nós vamos pregando, nós dois juntinhos. Não, João Batista tinha a missão dele. Aleluia, Jesus tinha a dele. A missão dos dois completavam uma a outra, embora eram separados. E aí, o que acontece? João Batista continuou lá no deserto pregando. Jesus foi para o meio da cidade e pregando junto ao mar da Galileia, lá no templo, nas sinagogas, entendeu? Separados, mas unidos no mesmo propósito. Ricardo? Ó, gente, esses irmãos estão uma bênção. Eu ia falar exatamente. Vamos ler? Aleluia, Jesus é João, né? Então, tá bem, todo mundo também. Aí, ó, nós estamos todo mundo no mesmo espírito, tá vendo? Ô, glória. É 3 a partir do 22, né? Pode ler até o 36. 22 ao 36. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e viam ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e ouve, e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, e aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que veio do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você está vendo? Aleluia. Enquanto João Batista continuava lá, aleluia, batizando as pessoas, a Bíblia fala que Jesus já estava em outro lugar batizando também. Né? Então podia falar assim, por que os dois não uniam? Ficou todo mundo que aí batizava os dois juntos, batizava um, batizava outro, batizava... Não, ficaram separados. E Jesus estava batizando, começou a batizar mais do que João Batista. Aí os discípulos de João Batista, acho que ficou com um pouco enciumado, porque eles não tinham entendido ainda. João Batista falando, e eles não tinham captado ainda o que ele estava dizendo. Ele falou assim, vocês são testemunha, eu falei com vocês, eu não sou o Cristo.
Mas eu vinha diante dele. E ele mostrou para eles. E ninguém pode receber, ou seja, o que ele está recebendo lá, ninguém pode receber coisa alguma se do céu não foi dado. Né? Mostrando aquele lá o Cristo. Eu só vinha diante dele. Eu falei para vocês que eu não sou o Cristo. Então importa que ele cresça e eu diminua. Nós estamos no mesmo propósito. E eu sou menor. Mestre. Não, né? E João Batista foi muito humilde. Ele falou que ele cresça e eu diminua. Então, olha que união. Embora separados, mas que união maravilhosa. Isso é união. Isso é a verdadeira união. Olha Paulo e Pedro, né? Enquanto Pedro ficou lá em Jerusalém, o ministério chamado dele era para os judeus. Paulo já seguia, né, em missão ali em torno do mundo, com a missão para os gentios, porque foi o chamado dele. E eles não estavam. De vez em quando ele ia lá, né? Claro, porque Pedro era, né? Era coisa, mas assim, ele ia em Jerusalém, mas algumas vezes com propósito também, não era à toa. Aleluia, com propósito, né? Mas eles estavam unidos no mesmo espírito, tanto que Pedro deu testemunho, né, de Paulo, que Paulo em toda a sabedoria escreveu, aleluia. E eles, né? Aquela sintonia, mas distantes um do outro, mas estavam em união. Não, eu vou falar duas coisas. Até quando você começou a falar de Paulo, eu achei que você ia falar do exemplo que eu ia dar. Mas o primeiro exemplo que eu ia dar, né, nesse versículo, eu estava lendo e prestei atenção quando eles vão questionar João Batista fala que o gozo dele já tinha sido cumprido. Ou seja, para mim, ficou parecendo assim, que ele tinha cumprido a missão dele, que ele, né, ele preparou o caminho, Jesus veio, foi batizado e já ia começar a missão dele. E incrível, porque ele sabia o que ele foi mandado a fazer, a profecia sobre ele, que ele devia fazer, ele cumpriu. E cumpriu com excelência, né? Eu não sei, porque a Bíblia não fornece, né, tantas informações assim, também é que se não fala porque não é necessário. Mas a gente vê que logo depois de Jesus, João Batista já vai lá e morre. Não sei se é por isso, mas às vezes a missão dele já tinha acabado. E não tinha. Mas o que ele fazer, porque o que ele foi mandado fazer, ele fez e já acabou. Né? Verdade. E outra coisa que eu queria falar, que achei que você ia falar, era a ligação entre Paulo e Timóteo. Sim. Né? Quando Paulo, né, ele vai lá falar e de toda a igreja, só Timóteo estava no mesmo espírito que ele. Sim. E a ligação perfeita. E você, a ninguém tenho eu, né? Que ele confiasse tanto, né? Para enviar como Timóteo, porque Timóteo, ele preocupava tinha um zelo, ele não preocupava com seus próprios interesses, né? E era algo tão tremendo, eu acredito, não tenho certeza que essa aliança era uma aliança por Deus. Sim. Que, tipo assim, é uma aliança que eu acho muito linda, eu admiro muito, porque Paulo, ele via Timóteo como um filho. Sim. E ele instruía, e ele falava tanto que ele dá testemunho do Timóteo pro próprio Timóteo, falando que eu percebo que você anda da doutrina em toda a maneira de viver, sofrendo as mesmas aflições que eu. Então a gente vê que foi uma conexão de espírito perfeita. Não teve... Diferente, né? Diferente, tinha um propósito nisso. E o mais engraçado é que quando Paulo escreve para Timóteo, Paulo também não estava junto de Timóteo. Porque tem até uma certa feita que Paulo fala, vem Timóteo, depressa. Porque Timóteo ficou lá, né? Tomando conta da igreja e Paulo estava... E o zelo entre Paulo e Timóteo era tão incrível que quando Paulo sente, né, claro, pelo Espírito Santo, de mandar Timóteo, acho que para a igreja de Éfeso, ele fala para os irmãos, acho que é para não constranger, que era para aceitar Timóteo, que ele era jovem. Que ele era jovem. E a gente vê a perfeita ligação. Mas outra coisa que eu ia falar também, né, que eu lembrei. A ligação entre Jonatas e Davi. Sim. Era uma ligação perfeita. Sim. Tanto que quando Saul vai falar, você não tá vendo, Jonatas, que ele vai reinar em seu lugar. Mas eu não lembro direito do que Jonatas falou, mas eu sei que Jonatas conhecia. Sim. Jonatas tinha a visão espiritual, a visão de Deus, e falou que ele sabia que era Davi, que não era ele, e ele se alegrava por Davi. Né? Ô, irmão, isso que o Pedro está falando é interessante, porque quando Deus quer, Deus une. Sim, né? Nós não estamos falando que todo mundo vai ficar espalhado, né? Quando Deus quer, Deus une duas pessoas no mesmo propósito, para o mesmo ministério, para um auxiliar outro, né? Deus faz isso, né? Se tiver um propósito.
né? Igual ele citou os exemplos aqui, Timóteo, Paulo, né? Elias com Eliseu por um tempo, Josué com Moisés, né? Então você viu, aí eles estavam, né, juntos, mas tinha um propósito, né? Então tinha um propósito, então você vê que Deus faz essas coisas. Mas o que a gente vê por aí é que o povo quer, né, distorcer, né? Tipo assim, como se tudo tivesse que ser juntos inseparáveis, agarrado, entendeu? Juntos inseparáveis e agarrados, só se tiver um propósito de Deus. Se tem, amém. Mas aí o Espírito Santo testifica, né? Andam os dois juntos de acordo, se completam. É totalmente diferente, porque aí os dois vão fazer a mesma obra. Agora, um tem um chamado, outro tem outro, né? Deus precisa de um do lado de cá e precisa do outro do lado de lá, porque vão unir um lugar que o fulano era para estar, vai ficar desassistido aí. Não é verdade? Porque vai unir todo mundo do lado de cá e o lado de cá. Vai ficar sem. E algo incrível quando você está falando, né? Vem inúmeros exemplos que Deus, que nem falou, Deus não une nada e ninguém sem um propósito. Sim. E eu estava lembrando até mesmo da Ruth e da Noemi, que a outra foi embora. Sim. E só Ruth ficou. Mas tinha um propósito naquela Sim. união. Não foi só uma união entre sogra e nora, uma união familiar. Não, foi uma união espiritual. Porque através de Ruth, Deus instituiu a alegria da Noemi, Deus instituiu a semente. E a semente do próprio Cristo, Cristo, né? Veio da Ruth, então a gente vê que não foi uma união. Elas ficaram juntas, sim, mas naquela união tinha um propósito, né? Tinha um propósito de elas estarem juntas. Sim. Quando a gente vê em outras uniões, que nem você falou de Paulo e Pedro, eles estavam na mesma missão, mas estavam separados. Né? Que nem a irmã citou, Jeremias, Daniel e Ezequiel poderiam se conhecer por nome, mas eles não estavam no mesmo ambiente. Sim. Um estava em Jerusalém, outro no palácio, um estava lá, mas todos na mesma união. Mesmo propósito. Até Davi e Jonatas, eles não estavam juntos, tanto quando vai fazer aquela... separar, né? Precisaram separar, mas a gente vê que até a morte de Jonatas, a união entre eles era perfeita. Então a gente vê que a união, quando ela é espiritual, ela não tem confusão, ela não tem... tanto quanto os dois estejam no mesmo propósito. Sim. Porque quando Barnabé saiu do propósito de Deus com Paulo, separaram. Eles tiveram que separar. Eu vejo que até então, quando os dois estavam com a mesma visão, eles estavam juntos e o Senhor enviou os dois juntos. Exatamente. Porque a missão era para os dois juntos. Até o momento que Barnabé foi olhar parente. E o importante é isso, porque além de Deus unir, a pessoa não pode sair do propósito daquela união. Porque Barnabé ele saiu por um sentimento familiar, que nem você acabou de citar. Mas os demais exemplos que nós citamos, eles não saíram, eles permaneceram juntos naquilo que cada qual foi chamado. Foi chamado. O Paulo ia falar? Paulo e Barnabé? Tá. O Manuel. Vamos voltar a falar no João Batista, né? Amém. Através do João Batista vem a humildade, né? Já pensou se o João Batista não fosse humilde? Na hora que ele batizou Jesus, ele ia crescer, querer ser acima dele. E na hora que falasse que Jesus estava batizando mais que ele ainda? Isso, mas ele foi humilde, falando, eu quero que ele cresça e eu diminua. Porque quem ele é, o Cristo é ele, né? É tremendo. É lindo, gente. Então, quando você lê a palavra, irmãos, quando nós olhamos as coisas à luz da palavra, é a luz da palavra mesmo, pura, a gente entende diferente. Agora, essas bobajadas que o povo fala aí, irmãos, isso não é a luz da palavra. Isso, muitas das vezes, sabe o que é? É mais em defesa própria, é com interesses. É outras questões que as pessoas querem. É encher igreja, é fazer movimento, entendeu? É atrair as pessoas. É mais coisa carnal. Por isso que usa esses versículos para tentar convencer, mas tá fora. Quem? E Arão, exatamente. Sim, cada qual numa missão. Você vê que um dependia do outro ali e estava em comum acordo, né? Interessante. Gostaria de ler um versículo, Marcos 9:38.
9:38. É aí, glória a Deus. Amém? Amém. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, a qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Olha que interessante. Você viu que interessante? Você vê, ministérios isolados, assim, que... Você viu o que João falou? Assim, olha, eles não nos seguem. Então eu mandei proíbe eles, porque eles estão expulsando demônios, né? E eles não estão junto com nós. Né? Ele não estava junto com os 12 discípulos, né? Então, falou com Jesus assim, proíbe eles. Entendeu? Só que esses aqui, você vê que pelo que Jesus falou, eles estavam por Deus. Porque a mensagem de Jesus difundiu de tal maneira, com certeza, enquanto Jesus estava de uma banda, esses aí estavam continuando, né? Esse evangelho, estava espalhando o que Jesus estava fazendo. Não era igual aqueles 7 filhos de Seva que foi tentar por conta própria expulsar demônio, o demônio voou neles, né? Eles estavam errados. Agora esses aqui não. Jesus falou assim, não vai proibir não, porque quem não é contra nós, é por nós. Então pode deixar eles, que eles estão fazendo por mim também. Não precisava estar junto. Né? Eles estavam no mesmo propósito, não era contra Jesus, era por Jesus. Ô Ju, e o tremendo disso, que entra naquilo que você falou. Vai ter uma igreja aqui, não vai ser a igreja do tempo de Deus, mas vai estar no mesmo espírito da igreja do tempo de Deus, porque está por Deus. Exatamente, né? tem outro nome, a congregação tem outro nome. Mas prega a mesma doutrina, entendeu? Está fazendo uma obra de acordo com a necessidade daquela igreja, daquela comunidade, daquela população, porque os irmãos sabem que cada população é diferente. Se os irmãos for numa cidade da África, a cultura deles, a forma deles ver, precisa de pessoas pregar o evangelho lá. Então Deus vai usar elas para a necessidade daquela população. Exatamente. Deus pode levantar pessoas lá. Claro que Deus envia pessoas de outra nação, envia. Mas você vê que Deus também levanta lá, né? Mas também quando Ele envia por um propósito, porque tá cheio de gente indo para lá sem propósito, né? Ô Ju, interessante que Deus me tocou aqui agora na minha mente, porque até aqui, Minas Gerais, BH, Deus tem uma necessidade especial em cada lugar. Exatamente. Entendeu? Até né, porque às vezes você não, você está na Vila Cristina. Deus tem uma necessidade aqui na Vila Cristina, Deus tem uma necessidade na Alterosa, no Duque Caxias. Deus tem, porque o Senhor Jesus é muito amplo. Sim. Ele conhece a necessidade de cada lugar. Sim. Porque às vezes a gente pensa muito grande só na África, Sim. mas BH Deus tem uma necessidade. Vamos supor, Ouro Preto, Deus tem outra necessidade. Então o Senhor Jesus, Ele prepara tudo. Né? Tipo assim, cada um. Eu entendi o que a irmã Leite falou. Não só na África, mas até aqui, no norte de Minas, Deus tem uma necessidade especial. Exatamente. Entendeu? E cada população, irmão, você sabe que tem regiões que impera lá, é a macumba, igual na África, por exemplo. É a macumba, essas coisas mais pesadas. Aquela igreja lá tem uma missão especial, né, de combater com aquela coisa, porque ali tem lugar que é a prostituição, né? Tem comunidades que a prostituição rola solta. Aí tem uma igreja ali que Deus usa os irmãos exatamente para combater com aquele espírito daquela região e tal. É a mesma palavra, o mesmo evangelho, mas às vezes a forma de conduzir ali é um pouco diferente por causa daquela necessidade. Tem lugar que é o crime organizado, né? Exatamente, é o crime organizado, essas comunidades por aí. Então, assim, cada lugar tem lugar que é idolatria. Meu Deus, tudo é uma idolatria, mas terrível, entendeu? Aí lá tem uma igreja, tem o servo do Senhor ali direcionando naquele sentido. Olha que maravilhoso. Agora pensa bem, não vai concentrar todo mundo num lugar só e os outros lugares ficam desassistidos? Sim.
É outra coisa. Exatamente. É uma comunidade, nós somos uma comunidade pequena, mas o ensinamento que os irmãos estão recebendo, onde os irmãos vão, os irmãos carregam essa palavra. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, aleluia, as pessoas vê diferença, você semeia, porque o trabalho que é feito aqui não fica só aqui. Ela te acompanha, porque nós somos a mensagem viva, aleluia, como se fosse a mensagem ambulante, né? E até mesmo, vamos supor, o Senhor Jesus, Deus é perfeito, o Espírito Santo, vamos supor, se Deus mandar uma pessoa dura para uma comunidade dominada pelo, por exemplo, tráfico de droga, Deus tem que mandar uma pessoa sábia, que vai saber falar. Exatamente. Eu não sei se você lembra aquele dia que nós estávamos conversando, aquele missionário que está lá naquele lugar onde não pode falar o nome de Jesus. O Senhor Jesus deu ele uma instrução, ele vai ter que agir mais na legalidade, mas por Deus. Por Deus. Entendeu? Então ele está fazendo uma obra lá. Só que ele não pode fazer uma obra aberta, que nós temos aqui. Ele tem que fazer uma obra fechada. Deus vai dando as mas estratégias. Aquela obra é por Deus. Sim. Você entendeu? Porque, na China, por exemplo. Exatamente. Vamos supor, se aquele homem começar a falar contra Buda, por exemplo, ele vai ser morto. Deus tem que dar ele, direcionar Deus tem que dar ele. Estratégia. Estratégia. Vamos que Deus manda um pentecostal lá sem sabedoria. Porque sim. Não, porque você vai pro inferno, ele vai ser morto. Então, não vai nem conseguir cumprir a missão, né? Então, ou seja, a cada um, Deus fala a respeito dos dons e do Espírito. Sim. Então, o Espírito Santo ele vai dar aquele homem... Porque é útil. Porque é útil. Né? Hoje o Senhor nos dá aqui para o que é útil. Sim. Mas se amanhã Deus mandar nós no Norte de Minas, por exemplo, sim. Ele vai nos... Você vai ter que agir desse jeito. Sabe por quê? Há muitos anos atrás, isso aconteceu, verídico, acho que a Maria até lembra. A minha sogra, né, uma pessoa, ela falou muito de Deus, e essa pessoa quis fazer a obra de qualquer maneira. Nossa. E ela começou, e ela entrou na igreja, e chegou lá e condenou todo mundo. Ela tomou uma costa de pôr lá dentro. Nossa. Depois disso aí, tipo assim, o espírito entrou nela. Ela ficava louca ali no Niterói, tirava a roupa, ficava tomando banho lá, tal. Nossa, pai. Foi um espírito, ela quis fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Peito e na raça. E o soberba, Satanás entrou nela, ela ficou louca. Eu creio que tem outras coisas, mas ela falou assim, ó, eu pensei nisso. Ela falou comigo com a Karina. Eu não lembro as palavras dela, não vou falar aqui para ser injusto, mas a Rosilene, ela falou as palavras. O que ela falou, gente? Vou falar nas minhas palavras. Sim, né, sim. Assim, eu tentei a Deus. Eu tentei a Deus. Porque ela foi fazer do jeito, ela achou que ela recebeu a palavra, não estava preparada para exercer aquela obra, porque tem obra que não adianta a gente fazer com o peito da raça, não. Deus tem que Tem obra também que nem é para nós. Exatamente. É para o outro. Né? Igual então, isso aí foi, eu contemplei, ela falou comigo, com a Karina. Então, assim, eu tô falando nas minhas palavras, tá, gente? Eu não lembro, tem muitos anos. Ela falou assim, eu tentei a Deus, eu quis fazer a obra do meu jeito. E depois o diabo cangou nela, que foi só destruição. Então, muitas das vezes, não, é só você levantar a mão. Não, não é não. Não é não, não vai entender isso não. Porque aquele diabo lá canga você e você tem enrolado. Porque você deu legalidade para o mundo espiritual sem estar apto. É a mesma coisa no nosso trabalho. Sim. Se você não está apto para operar uma máquina, por exemplo, ou fazer alguma coisa, eu vou dar um de curioso. Você vai e corta um braço lá. A culpa é de quem? Da máquina? Não, a culpa é sua, né? Você não estava apto, você mexeu em algo que você nem sabia operar. Exatamente. E na obra de Deus é a mesma coisa. Exatamente. Então, olha, irmãos, é tão interessante, nós estávamos dando esse exemplo, né? Olha pra você ver, sabia que na Europa e nos países mais desenvolvidos é uma frieza espiritual terrível. Nos lugares mais desenvolvidos, a frieza espiritual, principalmente na Europa, diz que é uma frieza. Então, irmãos, quando Deus levanta uma igreja lá, né, Deus levanta com um propósito, tem pessoas aptas ali para lidar contra aquela frieza espiritual, porque lá o materialismo reina. Já na África, é uma pobreza. Tem a macumba, tem a pobreza. Aí, quando as pessoas aceitam Jesus lá, eles soltam pouco quebrar a igreja. Que tanta glória que eles
né? E aí tem que todo um trabalho, porque não é só evangelismo, né? Tem que fazer a obra de caridade, porque os irmãos é muito. Lá na outra, Deus tem que dar estratégia para poder quebrar a avareza, quebrar o materialismo, porque é demais. Então, quer dizer, é a igreja do Senhor Jesus, irmãos, quebrando paradigmas, quebrando culturas de Satanás, né? Mudando mentalidades onde ela está. E estamos unidos no mesmo espírito, porque eles fazem a obra deles lá e nós a nossa aqui, porque nós temos uma necessidade, lá tem outra necessidade. Olha para você ver. Sim, a gente pensa na economia, né? Sim. 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 O dia que eu fiquei sabendo, o irmão falou, né, que a gente às vezes quer um país de primeiro mundo, mas o dia que eu fiquei sabendo o caos que é na Europa espiritualmente, irmãos, eu orei, sabe? Quando eu lembro, eu oro, eu falo assim, oh Deus, tem misericórdia, levanta homens de Deus naquele lugar, porque é pior, irmãos, lá na Europa, para evangelizar, é pior que na África. Entendeu? A África tem todo desafio da pobreza, né? Qualquer pessoa que quer, né? A pobreza, macumba, essas coisas. É um desafio muito grande. Mas, irmãos, aí você pensa assim, mas lá é de boa, né? Porque é Europa, Paris, não sei o quê. Mas para realmente o Espírito Santo tocar naquelas... Quer dizer, o evangelho chegar naquelas pessoas... É um trabalho árduo, tem que ser para quem Deus levanta mesmo. É mais difícil do que evangelizar na África. A irmã Valéria, depois o Mundo News, o Pedro, eu não sei quem é a ordem, não, gente, mas eu sei que vocês não vão atravessar ninguém, não. Na verdade, já baixou Deus para falar, né? Vou falar. Não, ô Ju, voltando à palavra que você leu no início do culto, né, do ensinamento, eu amo aquela palavra, né, pelo esforço que Joabe, né, e seu irmão estavam fazendo, não era nem por eles mesmos, mas era pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. Aí eu peguei e lembrei de Jeú, quando... com Jonadab. Isso, eu queria ler. Pode ler. Porque eu lembrei que quando Eliseu ungiu ele, né, que ele tinha a missão de destruir, né, executar o plano contra a casa de Jezabel, aí eu lembrei dessa palavra. 2 Reis 10, 15. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração como o meu é como... Não, peraí, deixa eu ler de novo. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração, e disse Jonadab, Então, se dá-me a mão, e deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro, e disse, vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor, e o puseram no seu carro. Acho lindo esse versículo, tremendo, né? Jeú, né, o Senhor ungiu ele, né, para ser rei em Israel, e ele tinha uma missão de exterminar a semente, a casa de Jezabel e de Acabe, né? E ele foi cumprir a missão. E ele no carro encontra com Jonadab. E Jonadab estava no mesmo propósito. Ele falou assim, é reto o seu coração com o meu coração? Ele falou assim, Então dá minha mão. Aleluia. E subiu na carruagem. Ele falou, vem, você vai ver o meu zelo pelo Senhor. Né? E aí os dois foram juntos. Esse Jonadab, inclusive, é aquele que deu aquele ensinamento para aquela descendência de Recabe que nós falamos, que não tomava vinho. A gente vê lá em Jeremias, olha para você ver, o negócio está aqui em Reis, falando dele, né? Lá em Jeremias, tempos depois, está falando da descendência dele. Né? É esse Jonadab. A família dele. A família dele se encontra lá em Jeremias. Jonadab, filho de Recabe. Ô, Ju, olha como Deus é maravilhoso e o Espírito Santo. Já pensou se Deus mandasse um irmão vaidoso para a África?
Ah, pois é, aí complicação. Entendeu? Já pensou se Deus mandasse um irmão soberbo lá para esse lugar aqui onde a economia impera? É. Tipo assim. Então, o Senhor Jesus... Um materialista para um lugar materialista. Exatamente. Sabe, não vai dar certo, porque ele vai cair. É. Entendeu? Então nós vemos assim que o trabalhar de Deus, o Senhor, ele prepara cada um para uma obra, entendeu? E outra coisa que eu ia comentar é a respeito de, por exemplo, muitas das vezes a pessoa não entende que não, muitos irmãos falam assim, mas isso aí qualquer um faz. Não é bem assim. Não é qualquer um, entendeu? Sabe por quê? Eu sou soberba, porque ele quer se colocar num patamar elevado ou então igual àquela pessoa, sim, mas ele não está apto para aquela porque Deus chamou aquele pessoa para aquela missão, né? E uma vez eu trabalhei numa empresa e eu tive oportunidade de conhecer o irmão lá do Haiti. Ele falou assim, ô irmão, você não sabe o que aconteceu? Eu falei assim, irmão, pode contar, os pastores se corromperam, porque lá não é a macumba, lá é a magia. Porque lá entra muito a questão da magia, voodoo, essas coisas assim. Magia pesada. Coisas mais fortes. Você falou assim, ó, por causa dos sinais, os irmãos que foram se corromperam. Então, a missão de Deus, ela é muito assim, você tem que estar muito pelo Espírito, sabe? Por causa que esses irmãos, talvez eles foram por Deus, sim, mas se perderam no meio do caminho, né? Então, assim, a gente tem que pedir a Deus, né, para que, é igual que a palavra, a gente tem que seguir naquele caminho, para não ir nem para a esquerda nem para a direita, tem que seguir o caminho de Cristo. E é tão triste, porque às vezes você vê alguma questão da África, tem lá as pessoas de Deus mesmo, mas você vê uma falsa doutrina lá também, terrível, terrível. E muitas das vezes, a falsa doutrina está sendo exportada pelo Brasil, exportada pelo Brasil, né? Enviando em missão falsos profetas para corromper aquela população. E tem muita gente corrompendo lá. Exatamente. E tem muita gente lá corrompendo um falso evangelho. Tem uma comunidade, tem as igrejas lá que estão pregando a verdade, mas também tem igreja, irmãos, que está corrompida mesmo. E você fala assim, meu Deus, em vez deles levar o verdadeiro evangelho, eles estão exportando engano. Saindo daqui, tá igual os fariseus, atravessando de um mar a outro mar, para poder fazer as pessoas filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Olha que coisa terrível. Né? Por isso que a gente tem que orar, pedir Deus graça, para Deus abençoar os servos deles que estão unidos conosco, irmãos. São nossos irmãos. Você não conhece o irmão João que está lá na Paraíba, mas ele é seu irmão e está unido em espírito. Você não conhece a irmã Maria que está lá em São Paulo, mas é sua irmã em Cristo, está unida no mesmo espírito, no trabalho lá em São Paulo. Aleluia, Jesus, lá no Amazonas, o irmão Joaquim. Aleluia, nós não conhecemos, mas estamos unidos no mesmo propósito. O Pedro? Não, eu lembrei de muitas coisas, né? Mas aquilo que a irmã Lídia me falou, eu não sei se vai fazer sentido o que eu falei, eu até comentei com o Paulo, mas eu achei interessante. E quando é algo do Espírito, eu lembrei do dia do Pentecoste, que era algo espiritual e tinha pessoas de várias nações que falavam em várias línguas. Sim. Mas quando o Espírito Santo desceu, acho que o apóstolo Pedro estava falando, eles conseguiram entender na própria língua deles. E não houve dissensão. O apóstolo Pedro não teve que aprender a falar africano, alemão, sei lá, mas ele não precisou aprender, porque o Espírito viu a necessidade, desceu e cada um entendeu e recebeu. Porque quando Deus faz, língua. Diferente. Nossa, a união de Deus, ela é perfeita. O Paulo? Não sei se está certo, mas uma coisa que eu lembrei também, a questão da questão do união do Espírito, né? Foi a própria Bíblia, né? Onde várias pessoas, né, escreveram, mas todos estavam inspirados pelo Espírito. Exatamente, todas inspiradas no mesmo Espírito, pessoas em várias épocas, né? Épocas diferentes aqui, né? Cronologias diferentes, lugares diferentes, não todo mundo era de Israel, mas de cada região, né? E Deus mostrando, Deus falando. Um era escriba, registrou a história, aquilo que era conveniente, que Deus queria, registrou esses fatos. Outros escreveram cartas, né? Outros profecias, e um completando o outro, porque uma revelação completava a outra, uma revelação completava a outra,
Então é muito importante. Vai falar? Sim. 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 Ah. Sim. Aham. Uma igreja que está pregando o mesmo evangelho, né? Que... E tem igrejas, não vou, né, citar o nome aqui, mas essa igreja que a irmã falou, tem muito lugar que já está corrompida, né? Não, eu estou falando assim, né? Igual, por exemplo, o pastor até nos ensinou que a gente pensa que a verdadeira mensagem já não é mais. Mas tem lugares que essa igreja está pregando realmente a mesma palavra. Oi? Aí tem lugares, esses lugares mais isolados, tem essas igrejinhas que elas mantêm na mesma palavra. Agora, esses lugares perto de nós, que nós estamos vendo por aqui, você vê que eles parecem que falam a mesma palavra que nós, mas pelo discernimento de espírito, você fala assim, não, parece, mas não é. Mas só que Deus tem o povo dele. Né? A outra igreja que a irmã citou, que a gente vai ficar citando nome aqui, né? Então, os irmãos estão vendo, né? Como que Deus faz um elo, uma aliança de espírito. E é lindo, é tremendo, irmão. E isso é tão poderoso. Você vê que quando Josué estava lá, né? Que o anjo apareceu para ele, ele não sabia que era um anjo, né? Ele só falou com ele assim, és tu um do nosso? Quer dizer, você está no mesmo propósito que eu? Sim. Ou é um dos nossos inimigos? Ou é dos nossos. Ele falou assim, não, eu vim para pelejar contigo, porque eu sou, né, vim do exército. Então, assim, aí Josué, então tá bom, é um dos nossos, então vem com nós para lutar. É isso, igual o ensinamento de hoje, né? A gente tem que buscar. Tipo assim, é do nosso? Tem a mesma palavra? Fala a mesma língua? A língua que eu estou falando é idioma, português e inglês, não, né? Espírito, mensagem. Tem a mesma doutrina, serve o mesmo Deus, com o mesmo tremor, então vamos embora, né? Porque a nossa missão é pelo reino, é lutar pelo reino, mas para lutar pelo reino tem que estar no mesmo propósito. Exato. Agora chega Maria aqui, por exemplo, entendeu? Aí chega Maria aqui com outra mensagem. Sim. Aí a gente vai aceitar? Deus vai aceitar? Não, porque então não é dos nossos. Está dividida. Ela já está dividida. Já está dividida. Tem hora que a pessoa está no mesmo ambiente, junto, agarrado, e já está dividido, porque mensagens diferentes. Igual você falou daquela pessoa que veio aqui na igreja, não vai citar nome, né? Chegou aqui na humildade, mas na humildade, nossa, que até a cerâmica, coitada, né? Era soberba perto da pessoa, né? Até a cerâmica era soberba, porque a humildade que só até trincava de humildade, né? Mas, entendeu? Não estava no mesmo espírito. Quando foi falando as coisas, né? Que batia contra aquilo, choque. A convicção. A mensagem que ele recebeu lá de antes, aí né? Você viu que realmente se revelou. E uma coisa, só rapidamente, que na hora que a Valéria estava falando ali, me veio que eu lembro que o pastor falava, não sei se os irmãos lembram disso, os irmãos vão lembrar, que uma vez ele falou assim, como que a gente identifica que uma igreja realmente está na palavra? Aí ele falou assim, pela mensagem que ele prega. Porque tem muitas vezes que as pessoas querem nos enganar. Não, irmão, mas a igreja aqui, a gente também prega a mesma palavra. A gente também tem a mesma doutrina e tal. Aí ele falou assim, observa os membros da igreja. Vocês lembram disso? Quem lembra? Observa a igreja. Claro que tem pessoas que, né, tem sempre alguém que pode ser mais fraco e tudo. Ele falou assim, mas observa, vamos supor, ali tem 50 membros. 50 membros fora da doutrina. Como que tem palavra nessa igreja? Como que tem mensagem nessa igreja igual a nossa? Se os 50 que está ali, está tudo fora da doutrina. Você encontra eles na rua, fora da doutrina.
Como que eles iam conseguir chegar na igreja todo dia? Todo dia o pastor pregando doutrina, diz eles que está pregando. Todo dia o pastor pregando doutrina e todo dia se encontrando com ele fora. Todo mundo, fala assim, a igreja inteira. Assim, então tem uma coisa errada nessa igreja. O pastor falava isso, tem uma coisa errada. Então, a mensagem que eles estão pregando está parecendo que é igual, mas não é não. Porque o espírito que está atrás dela não está incentivando os irmãos a andar na doutrina. Eles falam da doutrina, mas com um espírito diferente, porque não incentiva os irmãos a andar na doutrina. A igreja toda está fora. Sim. Não vem. Né? Aí você fala assim, não, é irmão. Aí você encontra irmão. Não, irmã, mas guarda a mesma doutrina. Mas todos os membros estão fora da doutrina. Como que guarda, meu Deus? Olha o que o irmão falou. Conheceis a verdade vos libertará. Uma hora ou outra. Agora, está pregando. Diz que está pregando doutrina. Não, mas o pastor está pregando doutrina. Está pegando doutrina. E os irmãos cada vez mais fora. Cada hora uma moda diferente. Tudo que lança no mundo, eles pegam. Não, mas lá tem doutrina, irmão. Mas tem doutrina. Mas todo mundo fora da doutrina? Que doutrina é essa que não converte ninguém? Que doutrina é essa que não liberta ninguém? Ninguém. Tô falando, se tivesse um crente lá que é mais rebeldinho, ou um pouco mais fraco, está caminhando ali, mas está libertando, é normal, gente. Mas todo mundo, a igreja inteirinha, você encontra a igreja na rua, aí você nem reconhece que é a igreja doutrinada, daquele dia que você foi no congresso lá. Você foi no congresso lá, estava todo mundo na doutrina, falando, parecendo que estava pregando a mesma palavra, parecendo que estava descendo o chicote no pecado, e não sei o quê. E você vai assim, que benção, descendo o chicote no pecado. Olha, tá vendo? A mesma palavra. Aí no outro dia, você encontra com o pastor, fora da doutrina. Você encontra com a esposa do pastor, fora da doutrina. Você encontra com a irmã regente do Ministério de Ação, fora da doutrina. Você encontra com a mocidade, todo mundo fora da doutrina. E aquela igreja? Então era só dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo doutrinado, todo mundo evangelho. Tem doutrina nessa igreja, irmão? Não tem. Se tivesse a verdadeira palavra, a palavra transforma. O evangelho de Deus é poder de Deus, a Bíblia fala. Sim. Sim, sim. Eu entendi. Essa questão de, né? A igreja é muito rigorosa demais, né? Não aceita. Sim. É verdade. Aí eles vão no extremo, né? Aí, até dentro da igreja. Gosta do engano, né? Que é o caminho largo, né? A porta estreita ninguém quer. É verdade. Eles acham que, tipo assim, as obras vão justificar eles na presença do Senhor Jesus. A graça, né, irmãos? A graça que eles estão falando, né? Parece que é até um espírito essa graça, porque não é a graça que está escrita na palavra, não. Pessoal, ô Ju, eu lembro que o pastor falava, né? Mas fica gravado no nosso coração, que Deus, ele não vai ter, por exemplo, a igreja
Templo das Oliveiras no Mato Grosso do Sul, mas ele vai no Mato Grosso do Sul. Mas o Senhor Jesus, ele tem a semente dele separada na terra. Sim. Então, igual, eu creio que é o ensinamento que Deus está falando hoje. Ele tem a semente dele. Tem um povo dele, a igreja dele espalhado, né, por todo mundo, ou seja, que não está unido muitas vezes presencialmente, porque lugar, não tem como, cada qual tem o seu propósito, em lugares diferentes, né? Exatamente. Mas no mesmo espírito. Essa igreja vai estar unida em espírito. Então, ou seja, eu posso sair daqui e lá em São Paulo eu vou encontrar uma igreja que vai falar a mesma mensagem. Sim, mas para isso eu tenho que estar no mesmo espírito também. Sim, exatamente. Porque, igual nós vemos que nos dias de hoje tem muitos curiosos. Eu quero ver como é que está sendo lá, eu quero ver como é que é o culto deles lá. Tipo assim, mesmo sabendo que não tem a mesma mensagem. Aí vai na curiosidade, quando pensa que não, sai enganado de lá. Exatamente. Ou seja, igual o pastor falou uma vez, a sua prosperidade está chegando a custo de quê? Porque não basta ser próspero. Vão ali porque ali tem revelação, vão ali porque ali tem um irmão que cura, vão ali no seu, né? O que você está buscando para com Deus? É realmente as bênçãos materiais ou a salvação? Porque a Bíblia diz que você busca o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a prioridade primeira do homem é o reino. É verdade. Aí você vai ter que ler para ver em que você vai ter que se adequar para herdar o reino. Né? Então, muitas vezes a pessoa quer ir para o outro caminho para depois buscar o reino. Não vai dar certo. E buscando por outros propósitos, né? Exatamente. Fora do propósito. O primeiro é buscar o reino. A Bíblia diz, quando você busca o reino, as outras coisas acrescentam. Mas a pessoa está buscando as outras coisas para depois chegar ao reino. Não vai chegar, porque as outras coisas, se você estiver fora de Jesus, ela vai trazer embaraço. Amém. As horas estão adiantadas, mas vamos vir, irmão Manuel, depois o Pedro. Irmã Valéria. Gente, eu tenho que ter olho nas costas, dos lados, porque eu não vejo. Não, irmã, sobre doutrina, né? Eu já falei uma vez aqui, mas Jesus tocou para repetir de novo, sobre doutrina, né? Que eu mais a Lucimar, a gente foi convidado uma época para ir numa igreja e estava muito cheia, né? Que eu já falei, muitos lembra, né? E eu vestido do modo que a gente anda aqui, né? Doutrinado aqui na igreja, a irmã também bem doutrinada, e tinha coisas bem diferentes lá. Aí o próprio pastor falou, tem gente que veste como crente, mas não é crente, não deve ser crente. Por quê? Mexeu com mexeu com ele, abalou ele. Aos santãos, aos santarrãos. E na hora que ele viu nós e viu o pessoal dele, ele falou assim, não, tá diferente demais. E ele, de brusinha, regata lá em cima e todo apertadinho. É verdade. Ô, irmão, deixa eu até falar uma coisa que me veio aqui. Você nunca vai ver um crente espiritual, fala assim, um crente no espírito, chamando outro irmão de santarrão. No espírito? Não. Se aquele irmão falou, ele estava na carne naquele dia. No espírito, ele não vai chamar santarrão. Sabe por quê? O espírito comunica, ele gosta de ver alguém que está na graça, que está cheio do poder de Deus. Aleluia. E quando ele encontra com alguém, mesmo que não conheça, mas cheio do poder de Deus, na doutrina, há uma comunicação linda de espírito. Então, você vê a pessoa falando assim, o santarrão, ele está querendo justificar ele mesmo. Ele está fora, ou ele está na carne, ou ele está dando lugar para o diabo, entendeu? Ele não está buscando, ele não está jejuando, não está orando, não está lembrando, não está fazendo nada. E o outro está. Aí o outro é santarrão, entendeu? Você não vai ver crente espiritual, não fala isso. Não fala. Você não vai ouvir essa palavra na boca de crente espiritual. Olha o santarrão. Não ouve. Você ouve isso na boca de quem está na carne. Ó, pra você ver. É bom até a gente ficar ligado nisso. Pedro? Não, achei interessante, né, o que a irmã Leide, o irmão falou. E eu tava até pensando aqui, se as pessoas elas têm dificuldade de servir a doutrina por trocar as vestimentas, primeiramente, né, às vezes os irmãos que estão ouvindo não sabem, você não deve aceitar a doutrina por ser uma regra. Você tem que aceitar a doutrina por amor. Sim, porque é diferente. Se você aceitar a doutrina por obrigação, você não vai estar zelando a verdadeira doutrina. Então, porque a doutrina, na verdade, ela não é imposta, ela vem liberta. Justamente. Ela te liberta, não é? Eu tenho que cumprir aqui, não. Ela liberta e faz você desejar uma outra coisa. E o mais engraçado é que se as pessoas têm dificuldade em roupas, imagina em postura.
Porque a doutrina, muita gente pensa em roupa, mas a doutrina é a primeira pessoa, tem que mudar minha roupa. Mas a doutrina, ela muda toda a postura, maneira de viver. Justamente, se ela tem dificuldade na roupa, imagina na conduta. Sim. Porque a pessoa pensa, não, tô na doutrina, tô aqui, ó. Irmã, tô aqui na saiona. É por isso que às vezes a gente até engana, porque você chega numa igreja que parece de aparência que os irmãos estão vivendo na doutrina, você pensa, glória, os irmãos aqui estão tudo na doutrina. Mas aí, lá, o Espírito Santo já até saiu, tem casos assim. Tá vivendo só da aparência também, porque as outras partes, igual o Pedro tá falando, não tem doutrina no coração, né? É só do lado de fora, não tem por dentro. E o engraçado é que a gente, a gente, quando é servo de Deus, a gente testifica, claro, pelo nosso modo de vida, nossa conduta, mas às vezes eu já percebi por uma fala. Às vezes você nem tá falando o nome de Deus, nem nada, você tá no ambiente. E a pessoa fala assim, não, esse aí é servo de Deus. Sim. E você não tá falando nada. Eu falo isso porque aconteceu comigo na escola. Na escola, eu não tô na escola de terno, paletó e gravata. Eu não tô lá na escola de terno, paletó e gravata. Mas eu, no meu comportamento, já chegaram em mim. Um menino chegou em mim perguntando se podia ir na igreja comigo. E eu não falei nada. Eu tava lá fazendo nada. Viu alguma coisa diferente? Eu não falando que eu sei que a mensagem que a gente recebe aqui acompanha a gente pra onde a gente for. Sim. Incomodou, né? Ficou incomodadinho, né? Porque aí tá lá os dois santarrão. E, né? Glória a Deus. Então pode me chamar de santarrão o quanto quiser. Se tá me chamando de santarrão porque eu tô cheio do Espírito Santo, tô andando na doutrina, glória a Deus, pode continuar. Que isso é um elogio pra mim. É elogio para você também. Exatamente. É tremendo. A irmã Valéria? Ju, eu só queria ler uma palavra aqui rapidinho. É Mateus 7, a partir do 15, que cabe muito bem naquilo que você falou sobre as pessoas, tipo assim, parece que está pregando a mesma palavra, mas não estão. 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, como você falou, né? Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, cortar-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aí você sabe, aqui é a igreja de Deus ou não? Observa os frutos que estão saindo de lá. Parece, não parece? Tá falando aqui, ó, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pô, eu lembrei de falar isso. Para poder, para poder incomodar eles. Eu lembro disso. O irmão Manuel ia falar? Amém. Aleluia, Jesus. As horas estão bem adiantado, porque os irmãos são bem falantes. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. É para complementar, né, irmãos? Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus.